E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor? Então o trouxeram. E pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Outros autores diz Hosana, como nós acabamos de cantar. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amados irmãos, hoje é o domingo de Ramos, o domingo das folhas, das folhagens. E outro texto também diz que além das roupas, eles colocavam também folhas, eles colocavam também, e a autora que diz folha de palmeiras, para que Jesus pudesse passar. Lucas, então, meus amados irmãos, faz esse registro da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Esse momento, então, se constitui num importante marco na história da salvação da humanidade. No capítulo 19, nos versos 47 e 48, Lucas registra que as autoridades eram hostis e elas sempre davam instruções para que, se alguém soubesse o paradeiro de Jesus, se alguém soubesse onde Jesus estava, os informasse para que eles pudessem prendê-lo, para que eles pudessem ir lá buscá-lo. Mas nesse texto registra que, ao aproximar-se de Jesus, ao ouvir Jesus, essas pessoas, ao invés de saírem para delatar, ao invés de saírem para entregar Jesus, para dizer onde Jesus estava, diz-nos o texto que elas estavam felizes e eram dominadas quando elas ouviam Jesus falar. Amados irmãos, é o final da viagem de Jesus. Lucas começa a relatar a viagem de Jesus para Jerusalém no capítulo 9, a partir dos versos 58. Lucas, capítulo 9, a partir dos versos, ele começa a fazer esse relato, que Jesus pôs no seu coração, então, o desejo de ir para Jerusalém. Aqui nós já estamos chegando ao final dessa viagem. Jesus agora se aproxima de Jerusalém. Jesus agora está entrando em Jerusalém. E nós sabemos, meus amados irmãos, e há muitos registros bíblicos, que estas autoridades eram hostis, que essas autoridades queriam prendê-lo. Portanto, neste final de viagem,
Lucas faz aqui para nós, traz alguns relatos muito importantes que eu gostaria que nós relembrássemos. Por quê? Porque é o fim da viagem, é o fim da vida, é o fim dos momentos em que Jesus Cristo estaria com eles. Mesmo sabendo que as autoridades queriam prendê-lo, mesmo sabendo que eles eram hostis, que eles eram pessoas do mal e que queriam prejudicá-lo em seu ministério, em suas pregações, mesmo sabendo disso, Jesus não se esconde, Jesus não se amedronta, Jesus vai a Jerusalém, mesmo sabendo que estava indo ao encontro dos homens maus, mesmo sabendo que estava indo ao encontro da sua própria morte, Jesus, ele entra na cidade de modo triunfante, como diz o texto, como rei, aclamado como rei. Nessa época, então, meus amados irmãos, nós podemos dizer, junto aos comentaristas do texto, que a popularidade de Jesus estava em alta. Sendo assim, então, a sua popularidade estando em alta, isso impedia de que eles pudessem empreender alguma ação ou algumas ações contra Jesus. Não podemos deixar passar despercebida que essa amarga hostilidade do partido dos principais sacerdotes, também não podemos deixar passar despercebidas a coragem de Jesus, a coragem dos seus amigos em saber que estavam indo para a morte e mesmo assim eles continuaram no seu destino. Jesus e seus discípulos estavam a passos firmes, eles estavam decididos, eles estavam determinados a chegarem a Jerusalém. Jesus, então, meus amados irmãos, durante esta viagem, faltando poucos quilômetros ou pouco tempo assim para que eles se aproximassem de Jerusalém, chegassem a Jerusalém, ele dá instrução a 2 dos seus discípulos no sentido de que eles entrassem numa aldeia e que lá eles iam encontrar um jumentinho e que eles deveriam trazê-lo para Jesus. E então disse Jesus: achareis um jumentinho. Ninguém ainda montou nele. Tá certo? Então o Senhor Jesus, meus amados irmãos, também acrescenta nesse pedido aos seus discípulos uma senha. Ele diz uma senha para os seus discípulos: se alguém vos perguntar alguma coisa, a senha é essa: o Senhor precisa dele. Qual que é a senha mesmo? Muito bom. Então, meus amados irmãos, os discípulos obedeceram uma ordem de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Os donos do animal, conforme Jesus previa, correspondeu, dizendo: o que vocês querem fazer? Por que vocês estão soltando? E então os discípulos disseram o que mesmo? O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Os discípulos, então, meus amados irmãos, puseram as suas vestes, segundo o texto bíblico, sobre aquele animal. E também ajudaram Jesus a montar sobre aquele animal. Jesus, então, estando agora montado sobre aquele animal, os outros discípulos ou todas as outras pessoas começaram, então, a colocar suas vestes sobre a estrada, colocar suas roupas, seus mantos sobre a estrada. Alguns outros evangelistas dizem, colocaram as folhagens sobre a estrada, cobrindo então aquela estrada para que Jesus pudesse passar, formando assim um tapete triunfal, sobre o qual Jesus andou montado naquele jumentinho. Meus amados irmãos, o texto também relata que todos os discípulos estavam felizes descendo o Monte das Oliveiras. Era uma cena então entusiástica, todos estavam jubilosos, e o texto nos diz que eles louvavam a Deus, que eles cantavam e que eles diziam bendito, saudando então a Jesus como um rei. Mas pensa, meus amados irmãos, um rei montado em um jumentinho. Era algo
distintivo, um jumento era a montaria de um homem de paz, o jumento era a montaria de um homem simples, o jumento era a montaria de um camponês, o jumento era a montaria de alguém que possuísse poucos recursos. O que se esperava então de um rei é que ele viesse montado num cavalo de guerra. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, estava ali, e todos olhavam para ele. Lucas então nos informa, meus amados irmãos, que aquela aclamação incluiu paz no céu, glória a Deus nas maiores alturas. Meus amados irmãos, naquele momento, Deus está reconciliando a raça humana. Lucas então nos mostra a indignação dos fariseus. Lucas nos mostra que os mestres começam a repreender Jesus e começam a dizer a Jesus: faça com que os seus discípulos parem com esses, vamos pensar assim, né? Com esses louvores. Pare com esses louvores. O que nos parece muito bem que esses dias estão chegando também para nós. Os nossos louvores estão incomodando a muitos. Esses dias vi um vídeo de um pastor que estava em uma praça pública, pregando a palavra de Deus, apanhando, bater com força, só porque ele estava pregando a palavra de Deus. Mestre, repreende-os. Ao que Jesus então respondeu, meus amados irmãos, dizendo que não havia nenhuma esperança para a quietude daquele grupo de pessoas. Não havia nenhuma possibilidade daquele grupo diminuir os seus gritos, os seus louvores. Não havia nenhuma possibilidade de Jesus acalmar aquele tumulto naquela hora. E num dito memorável, registrado para nós, registrado na história, ele exclama: se este povo se calar, as pedras clamarão. Mesmo que alguém ouse dizer que você não pode falar do Senhor Jesus, saiba que se em algum momento isso acontecer na sua vida, o Senhor há de falar naqueles corações. Eles podem parar de falar, mas a natureza vai falar a meu respeito, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A última semana de Cristo na terra. É exatamente isso que nós estamos comemorando, meus amados irmãos. No próximo domingo, é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está chegando em Jerusalém, e essa chegada de Jesus em Jerusalém traz muitos significados. E Lucas então tem essa importante missão, escrever sobre toda essa viagem de Jesus, e Lucas então vai montando a viagem de Jesus, vai descrevendo a viagem de Jesus e vai nos informando os feitos de Jesus durante toda a sua viagem para Jerusalém. Lucas então no capítulo 13, no verso 22, diz que passava Jesus por cidades, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Continuando no capítulo 17, no verso 11, Lucas diz que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, pelo meio da Galileia. E aqui em Lucas 17, a partir dos versos 28, é dito a nós que prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Meus amados irmãos, há um consenso entre todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles narram esses acontecimentos na vida de Jesus com muita semelhança.
mas há em Lucas uma originalidade, porque Lucas, segundo o texto bíblico, faz uma acurada investigação para escrever o seu evangelho. Então, meus amados irmãos, Lucas relaciona este momento de Jesus com a coroação do rei Salomão, em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 33, quando é dito pelo rei: tomai convosco os servos de vosso Senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Lucas ainda se utiliza, meus amados irmãos, do capítulo 2, no verso 14 de Lucas, para mostrar o hino dos anjos, cantando no primeiro aninho de Jesus. Pensa, primeiro aninho de Jesus, os anjos cantando. Pode colocar esse texto, Lucas 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Na narrativa, então, de Lucas, meus amados irmãos, ele mostra que as particularidades vai dando lugar ao objetivo maior. E o reconhecimento, então, aqui para nós, é a exaltação de Jesus como Rei, o Messias prometido, o enviado de Deus, conforme nós lemos em Isaías, no capítulo 9. Portanto, meus amados irmãos, esse texto nos ensina sobre o fim da jornada de Jesus. E ele anuncia, em primeiro lugar, os seus planos para os seus discípulos. Jesus anuncia os seus planos aos seus discípulos. Observando aqui o texto de Lucas, no capítulo 19, diz que Jesus estava próximo de Betânia, a sua base. Provavelmente estava instalado na casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Jerusalém, então, está em festa. Segundo-nos o texto, Jerusalém está em festa porque esta é a época da celebração da Páscoa. Jerusalém, nessa época, recebe gente de todos os lugares do mundo. E assim, então, meus amados irmãos, a celebração da Páscoa na cidade de Jerusalém estava em grande alegria. Assim, então, meus amados irmãos, Jesus agora está a caminho de Jerusalém. Segundo o texto, diz que ele está subindo. E se é uma subida, provavelmente é um lugar íngreme, porque quando ele sobe para o Monte das Oliveiras, registra-nos o texto que ele sobe para orar com os seus discípulos. Agora ele está subindo para depois descer, sentido a Jerusalém. Jesus então elabora um plano. E dentro desse plano, Jesus então faz previsões. Jesus organiza todo o evento junto com os seus discípulos. Ele viaja para Jerusalém no domingo de manhã. É exatamente o dia de hoje que se comemora o domingo de Ramos. Passando então por Betfagé, uma aldeia, à entrada da cidade de Jerusalém, onde havia o jumentinho. Todos obedecem e seguem rigorosamente os planos de Jesus. Aprendemos então, meus amados irmãos, que Jesus tem um plano. E que todos devem obedecer rigorosamente os seus planos. Os seus planos. A Bíblia nos diz que a obediência ao Senhor Jesus é a única condição indispensável para o discípulo de Cristo. Você é um discípulo do Senhor Jesus? Sim ou não? Portanto, nós devemos obedecer incondicionalmente. Mas a pergunta é, será que nós temos, meus amados irmãos, agido assim nessa nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo? Eu costumo dizer, a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo continua, porque nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo rumo à nova Canaã, a nova Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém com os seus discípulos, e nós estamos indo com Jesus para a nova Jerusalém, a nova cidade.
de Jerusalém, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus tem todo o poder nos céus e mas prefere contar conosco nos seus planos. Deus quer que todos nós participemos das realizações dos seus planos, aqui e agora. Deus sabe, meus amados irmãos, tudo que temos. Ele sabia que aquele homem possuía um jumentinho, e Ele manda ir lá buscar aquele jumentinho. Por isso nós devemos, meus amados irmãos, entender que tudo que nós temos é do Senhor. Ele pode requerer de nós, Ele pode pedir de nós a qualquer momento da nossa vida. Nós só precisamos ouvir a senha. Quando o Senhor pedir o que é seu, ouça a senha. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa do seu tempo. O Senhor precisa do que te pertence, os seus bens, as suas coisas. Foi Ele que te deu. Ele pode tirar de você a hora que Ele quiser. Então deixe Ele usar o que é seu. O Senhor precisa dele. E se o Senhor sabe o que nós temos, meus amados irmãos, não adianta nós fazermos como Ananias e Safira, dizer que não temos, não sei, não vi. Não adianta, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Precisamos aprender a colocar à disposição do Senhor. Foi o que os donos do animal fez. O Senhor precisa dele? Leve-o. Os discípulos então têm consciência, eles percebem, meus amados irmãos, que o episódio em Jerusalém faz parte da missão de Jesus. Deus sempre cumpre os seus santo propósito, e Ele espera que nós estejamos sempre dispostos a colaborar e sermos fiéis, obedecendo às suas ordens. Segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina ainda nesse texto, é que quando Ele é aclamado como rei, os mestres querem que Ele faça o povo se calar. E o que é que Ele diz? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Ele diz, agora é o meu momento. Agora eu quero ser honrado. Agora eu preciso de ser aqui ovacionado, eu preciso desses louvores, eu preciso de ver esse povo gritando o meu nome. Então, meus amados irmãos, ao ver Jesus entrando em Jerusalém, o povo começa a adorar, e ele deseja essa adoração. O povo improvisa aqui uma procissão para adorar o que vem em nome do Senhor. Jesus não rejeita essa expressão de louvor, Jesus não rejeita essa adoração sincera, essa adoração espontânea, daquelas pessoas como que elas então estivessem ali se prostrando diante do Senhor. Assim como também o Senhor não despreza as suas ações culticas no momento em que você está aqui na presença dEle. Ele sabe, Ele conhece o seu coração, e Ele conhece e sabe se você está exaltando-o em seu louvor e em sua majestade. Meus amados irmãos, observemos que no texto foram utilizados aqui peças para forrar o animal, e aqui mostra-nos, segundo os comentaristas, que forrar o animal era um costume, para que assim os fizesse para as pessoas nobres, para as pessoas importantes. E então eles estendiam os tapetes na rua, e na falta desses tapetes, eles estendiam suas próprias vestes. Assim, então, saudando Jesus como uma grande personalidade. Jesus aceita essa saudação. Jesus, então, é aclamado como rei através das expressões utilizadas de profundo significado na palavra que foi cantada: Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, meus amados irmãos,
quer dizer: ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Assim então, meus amados irmãos, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não tem cunho político, como desejavam muitos daqueles que estavam por ali. Jesus então não desfila em um carro de guerra, Jesus não desfila num cavalo potentoso, Jesus não desfila com uma carruagem atrás de si, mas apenas uma multidão que o louva, que o adora, que o diz: assim seja para todo sempre. Eles não usam rituais sofisticados, coisas simples, mas Jesus aceita essa simplicidade deste povo. Assim então, meus amados irmãos, a partir desse momento, Jesus não encobre, Jesus não esconde, Jesus agora quer que todos saibam que Ele é o Messias, o enviado de Deus, conforme anunciado no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, lido por nós 2 vezes. Jesus, o enviado de Deus para o cumprimento profético. Ele é o Senhor, o único a ser exaltado para sempre. E ali agora, meus amados irmãos, toda a cidade de Jerusalém está em comoção, toda a cidade de Jerusalém celebra o nome do Senhor, toda a cidade de Jerusalém grita: bendito o que vem em nome do Senhor. Assim então, meus amados irmãos, quando nós celebramos ou cultuamos ao Senhor, será que realmente nós estamos colocando toda a nossa motivação, toda a nossa sinceridade, todo o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor? Será que nós estamos realmente vibrando na presença de Jesus? Será que nós temos feito isso com naturalidade, com espontaneidade, com graça diante do Senhor? Quando nós anunciamos o nome do Senhor, será, meus amados irmãos, que aqueles que estão à nossa volta estão realmente percebendo que há sinceridade em nossos corações? Será que aqueles que estão em nossa volta sentem alguma coisa relacionada à nossa fidelidade a Deus? Certamente serão impactados quando perceberem que nós estamos pregando, através dos nossos louvores, através dos nossos gestos, a mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não poderia faltar as oposições. Então, em terceiro lugar, ele apresenta que as autoridades se levantam contra Jesus. O texto nos diz, e em todo o tempo, meus amados irmãos, sempre foi assim em todo o tempo. Sempre haverá oposição. Todas as vezes que se relaciona com Deus, haverá oposição. Todas as vezes que vai beneficiar o pobre, o humilde, o necessitado, haverá oposição. Deixa que o pobre se morra, exploda. Assim então, eles estão aclamando Jesus como rei. Jesus então provoca fortes reações, naquele momento, nos líderes religiosos. O texto nos diz que eles ficaram enfurecidos. Eles estão vivendo uma crise provocada pelo poder. Os religiosos então ficaram incomodados com a manifestação do povo e também da popularidade de Jesus. Diz o evangelista Mateus que aquela adoração alvoroçou a cidade de Jerusalém. Os fariseus então pedem para que Jesus calasse a multidão. E Jesus assegura que não o faria, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ao comentar esse texto, meus amados irmãos, vários escritores dizem que o alegre anúncio proclamado pelos discípulos de Jesus, abrindo aspas, ao gritarem, não poderia ser sufocado pela repressão,
e triunfaria, suceda o que suceder. Morra, mas louve. Ao sentir a rejeição das autoridades, Jesus se entristece. Movido por essa profunda compaixão, Jesus chora. A cidade de Jerusalém está embrutecida. E Jesus então anuncia a destruição de Jerusalém. Ele entra no templo, naquele domingo, expulsa os comerciantes que haviam transformado aquela casa de oração em covil de salteadores. E mesmo ali, correndo risco de vida, Jesus ensina no templo pela última vez. Naquele domingo de Ramos. Jesus não é um Messias político, covarde, que eles esperavam, mas Jesus é o Rei dos Reis, que vem visitar o seu povo, para assegurar ao seu povo o culto a Deus e proclamar a sua palavra até o último dia da sua vida. Até hoje, meus amados irmãos, a denominada cidade, Jerusalém, chamada Cidade Santa, continua a mesma. Continua a conviver com seus conflitos, principalmente conflitos de ordens religiosas. A pergunta é por quê? Por quê? Infelizmente, a cidade de Jerusalém ainda não compreendeu e nem aceitou Jesus como Messias. A oposição ou a rejeição continua até os dias de hoje, a despeito de 2000 anos ter se passado, de história, de verdades, de milagres, de bênçãos. Compete agora, meus amados irmãos, a cada um de nós, sermos cristãos autênticos e interceder e anunciar com fidelidade a mensagem da cruz de Cristo. É necessário, meus amados irmãos, nós vivemos não apenas o emocional, mas nós vivemos a prática de que Jesus realmente é o Rei, aquele Rei que entrou triunfante na cidade de Jerusalém. Ele continua o mesmo. Ele não mudou, Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. O Cristo que nós vimos, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Cristo que fez em nossa vida, meus amados irmãos, não algo para ficar escondido, mas algo que precisa ser proclamado ao mundo. Devemos ensinar com fidelidade a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, em tempo e fora dele. As Escrituras Sagradas nos afirmam que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Temos nós cumprido o nosso propósito também em obediência a Cristo? Aquela multidão louvava sem timidez, bendito o que vem em nome do Senhor. Honremos nós também com palavras, com atitudes, com testemunho visível ao nosso Senhor Jesus, como aquela multidão o fez. Jesus veio trazer paz, a paz de Deus. Não podemos, meus amados irmãos, buscar essa paz só nos momentos de circunstância, só nos momentos de dificuldades. Jesus é a fonte de todo o bem, da paz que o mundo não pode dar. O mundo quer nos silenciar, o mundo quer calar os nossos louvores, mas Jesus respondeu: se vocês se calarem, as pedras hão de clamar. Cristo reina soberanamente, independente da vontade do homem. Nós devemos nos juntar em louvor a Jesus, todos os dias da nossa vida. Não trate Jesus apenas como se não precisássemos dele.
Não seja indiferente ao seu sacrifício naquela cruz maldita, cruz do Calvário. Respondamos com fé e nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, meus amados irmãos, o que nós precisamos ser nas mãos do Senhor Jesus é um vaso de bênçãos. E é isso que eu quero ser, um vaso de bênçãos. Que Deus nos abençoe. Amém?